O mês da juventude para nós é sempre um mês de muita alegria e renovação da esperança no nosso coração, porque quando nós pensamos na geração presente, mas também nas gerações futuras, às vezes tem um temor no nosso coração de o que vai acontecer no futuro, quem que vai liderar, quem que vai estar à frente da nossa juventude, da nossa igreja no futuro. Mas o Senhor tem colocado no nosso coração que não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre a presença e o poder. E Ele tem levantado, tem renovado. Pastores passaram, estamos aqui agora como conselho pastoral, e um dia nós passaremos. Mas o Senhor, que é o Senhor da seara, Ele continua levantando obreiros para a sua seara. E nessa noite, uma demonstração dessa graça de Deus sobre nós. Aqui poderiam estar também muitos outros jovens ou adolescentes, como no ano passado nós fizemos. Estão esses adolescentes e jovens e nós faremos uma pregação compartilhada. Começamos no início do mês de agosto falando sobre movidos por identidade, uma pregação trazida pelo meu pai. Depois, movidos por santidade. O pastor Josué nos falou sobre movidos por coragem e hoje movidos pelo amor. Eu quero então que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 10. Lucas capítulo 10, dos versos 25 a 37. Lucas 10, do verso 25 a 37. Eu farei a leitura que está na tela para acompanhar essa versão e que Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Boa noite, igreja. Meu nome é Luísa Almeida, eu tenho 17 anos e sou membro aqui da Memorial. É uma alegria e um privilégio estar aqui podendo fazer parte desse culto tão especial. Depois dessa leitura bíblica, eu gostaria de convidar os irmãos a fechar os seus olhos para que a gente possa orar e se preparar para esse momento. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu coloco a minha vida, de cada um desses jovens e adolescentes, Pai, que possamos ser canal, Senhor, para levar a palavra do Senhor. Abre cada um desses corações aqui, Pai, para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A partir dessa leitura bíblica que o pastor fez, de Lucas 10, 25 a 37, é importante contextualizar que naquela época os samaritanos eram considerados impuros, hereges pelos judeus. E ao contrário disso, os sacerdotes e os levitas eram conhecedores da lei. Eles estudavam, eles sabiam recitar a lei,
mas eles não tinham aquilo que mais importava, o amor. Eles tinham um coração endurecido para a palavra do Senhor. E trazendo isso para os dias de hoje, quantos de vocês buscam mestrados, doutorados, um curso teológico, buscam saber ler em grego, em aramaico, em hebraico, mas isso são buscas de conhecimentos e não de sabedoria. E a partir desses conhecimentos nós não abrimos nosso coração para receber a palavra do Senhor, mas é a partir da sabedoria dele que temos isso. Quantas vezes no nosso meio nós somos como esse sacerdote, nós somos como esse levita, que vemos alguém precisando de ajuda e passamos para o outro lado da estrada? Quantas vezes deixamos o nosso coração endurecido para ajudar o próximo? Quantas vezes nós não colocamos o que temos, o que podemos à disposição para ajudar o próximo? Quando o samaritano encontrou esse homem que descia de Jericó a Jerusalém, ele não só levou ele para uma hospedaria, mas ele usou daquilo que ele carregava para ajudar ele. Naquele momento ele carregava vinho, ele carregava óleo e ele usou aquilo que ele tinha para poder ajudar. E quantas vezes nós não queremos usar o que nós temos, porque nós somos, isso é para mim, em vez de poder usar para ajudar o próximo. E eu queria que vocês pensassem em todas as pessoas que passam por vocês diariamente. Todas aquelas pessoas que vocês veem, aquelas que vocês convivem, esses são o seu próximo que você deve ajudar. Pode ser um vizinho que mora sozinho, um vizinho solitário, um colega de trabalho que precisa de uma mão amiga, um irmão da igreja que precisa de uma mensagem de encorajamento. Quantas vezes nós hesitamos em ajudar essas pessoas para que isso não mexa na nossa rotina, para que a gente não use o que temos, porque vai que eu preciso disso uma hora, vai que eu vou ter que usar. Quantas vezes deixamos de ajudar alguém e não só não ajudamos, como fingimos que não vemos, porque vamos para o outro lado da estrada? Como nos dizemos cristãos se não vivemos o cerne da palavra, o cerne do que o Senhor nos ensina, que é viver o Evangelho? E quantas vezes eu aqui falei a minha rotina, as nossas rotinas, os nossos recursos, e o Evangelho não é sobre isso. Quando o conhecedor da lei pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus diz, ame o Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu ser. E além disso, ame o seu próximo. Esse é o cerne de ser cristão. E com essa parábola nós entendemos que o verdadeiro discípulo não é aquele que obtém conhecimento, mas é aquele que aplica e que pratica a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos ver nessa parábola de hoje. Que o verdadeiro discípulo é aquele que vive o amor, que expressa o amor. O amor é a marca do cristão, é a marca nítida, visível, que nós como cristãos temos que ter. Boa noite, igreja. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, o meu coração nunca bateu tão rápido e eu espero que Jesus possa usar esse momento para nos edificar. Em primeiro lugar, gostaria de ler Lucas 10:33 de novo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Irmãos, o primeiro movimento do samaritano foi uma motivação que veio de dentro para fora. Ele viu o homem caído e a visão despertou compaixão em seu coração. Irmãos, que exemplo maior nós não temos do que o próprio Jesus. Se nós nos colocarmos no lugar daquele homem que estava na beira do caminho, Jesus é o bom samaritano que olhou para nós com compaixão, com a verdadeira motivação. O sacerdote e o levita também viram, mas eles não enxergaram de verdade. O coração deles estava fechado, eles olharam com os olhos, mas o coração deles estava duro. Eles não sentiram essa compaixão. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes nós não vemos um irmão à beira do caminho e não nos compadecemos dele?
E não porque nós escolhemos não enxergar, a gente só desvia a atenção para a gente nos mantermos na nossa zona de conforto. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do versos 4 a 8, Paulo fala sobre o amor, um amor que não busca os seus próprios interesses. E mais para frente, no verso 11, ele também fala que quando era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando se tornou homem, deixou as coisas de menino para trás. Irmãos, nós sabemos que um menino, ele não se compadece dos outros, de uma forma que ele só busca os seus próprios interesses. Se você não faz a vontade do menino, ele vai chorar e vai espernear. Ele quer que você faça a vontade dele de qualquer forma. Irmãos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, virar homens, mulheres que se compadecem do próximo. A visão do samaritano foi diferente, porque ele não enxergou apenas um problema, mas uma pessoa. O amor nos convida a olhar além do problema. O amor nos convida a não pensar naquela pessoa, olhar para aquela pessoa e ver como que um empecilho na nossa rotina, como alguém que a gente tem que conversar, como um peso nas nossas costas. A gente não tem que ver dessa forma pesada. Quando a gente vê problema, a gente se afasta, mas quando nós vemos pessoas, nós nos aproximamos. Mais uma vez, Jesus se torna exemplo, que se aproximou de nós. À beira do caminho nós estávamos, cheios de pecado, todo sem vida, quase morto, mas Ele nos alcançou. O amor de Cristo nos chama a abrir os olhos espirituais. Amar é enxergar além das aparências. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, Paulo também fala: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós precisamos ver não só uma pessoa, não só um problema, mas precisamos entender que aquela pessoa, assim como nós, tem uma eternidade pela frente. Nós precisamos enxergar além, precisamos das lentes de Cristo. Precisamos nos colocar diante de Deus todos os dias, contritos, humildes, em oração todos os dias, para que possamos ser como Ele, fazer como Ele fez conosco. Que nós não demonstremos ingratidão, que nós possamos, como uma forma de agradecimento a Deus, fazer o mesmo que Ele fez por nós, fazer pelos outros também, irmãos. Boa noite, igreja. Para iniciar, eu gostaria de ler novamente o verso 34. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o e tratou dele. A coisa que mais me interessa nesse texto, e que é definitivamente o principal para mim, é uma coisa que a Luísa até pontuou já. Jesus, ele vai colocar o samaritano como o protagonista dessa história. E é interessante sempre olhar para esse contexto e pensar que o samaritano era aquele que era escória para aqueles que eram religiosos. Então, o povo de Cristo, o povo escolhido, o povo de Israel, olhava para os samaritanos como aqueles que estavam errados, como aqueles que estavam destituídos de Deus. Mas Jesus, ele vai mostrar que é esse mesmo que vai agir com o amor que Ele ensina. O amor que Cristo nos ensina é um amor sacrificial, é um amor que se entrega. Em João 15, verso 12 ao 13, ele vai dizer o seguinte: o meu mandamento é este,
que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Nós sabemos muito bem que Jesus já deu a vida por nós. E nós também sabemos que a nossa maior missão é agir como Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Devemos tentar ao máximo nos parecer com Ele. E com isso eu não estou querendo dizer que você precisa dar a vida pelo seu irmão, literalmente. Mas a vida, ela está naquela pequena ação, está naquela coisa que vai incomodar. O sacerdote e o levita, eles tinham compromissos. Eles tinham desculpas para não ajudar. Eles poderiam olhar e falar, poxa vida, eu tenho que organizar uma coisa para o culto, eu tenho que sair correndo. Agora eu não posso adoecer, eu sou sacerdote, eu vou contaminar o povo que vai vir falar comigo. E eles usaram isso como desculpa para não ajudar. A questão é que não é confortável ajudar o outro. Porque a nossa natureza humana é uma natureza egoísta. É uma natureza que quer olhar para nós mesmos. Como o Silas disse, o menino, ele vai agir da forma que para ajudar o que ele quer. Ele vai querer o próprio benefício. Mas a gente é ensinado a conhecer cada vez mais e cada vez mais nos parecer com Cristo. E a lógica de Cristo, ela é muito diferente da lógica humana. A lógica dele é se colocar em último lugar, é se colocar como servo e servir ao outro. E é se entregar pelo outro. Por isso, Jesus vai nos mostrar um exemplo naquela pessoa que não é o normal. Você espera que o pastor, o sacerdote, vá ser a pessoa com que vai ajudar. Você acha que a igreja vai solucionar tudo. Você vê aquele problema e você fala, não, mas essa pessoa eu não vou ajudar. Aquele irmão que está claramente enlutado, que está enfermo, que está precisando de uma ajuda. Aquela pessoa que você precisa ir lá e dar aquela ajuda financeira. Você vai esperar o pastor fazer um mover. Você vai esperar a igreja criar uma campanha. E isso devia partir de nós. Isso devia partir de dentro de nós. E não só para quem está aqui dentro, para quem está lá fora também. É muito fácil amar o próximo que é próximo. Mas é muito difícil amar aquele que é distante. É muito difícil amar aquele que é samaritano para nós. Existem pessoas que nós vamos olhar e vamos pensar, essas pessoas estão longe de Deus. Essas pessoas estão afastadas. Elas são escória. E a gente olha para as pessoas assim. Só que são essas mesmas pessoas que precisam mais da nossa ajuda. E que muitas vezes podem estar agindo com um amor cristão muito mais forte do que o nosso. Nós que estamos aqui, vindo à igreja. Porque ser cristão não é ser religioso. Não é seguir uma religiosidade, não é vir aqui todo domingo. Ser cristão é ser testemunho do amor de Cristo. É agir como Cristo agiu. Seguir os passos dele. Dar a sua vida pelo outro é o maior testemunho que um cristão pode dar. E eu acho que a maior mensagem desse texto, como um todo, é exatamente essa. Nós precisamos entregar a nossa vida para o reino de Deus. E entregar a nossa vida para o reino de Deus é agir assim como Ele agiria. É cuidar das viúvas, dos pobres, é cuidar daqueles que estão negligenciados, é olhar para aquelas pessoas que você normalmente não olharia. Porque ser cristão não é confortável, não é ficar na zona do conforto. É ser diferente, é agir contrário à lógica humana. Porque a lógica de Cristo é completamente diferente, é completamente surreal e a gente não consegue entender. Mas é justamente por isso que a glória e a graça são tão maravilhosas. Porque ela vai pegar nós, pecadores, nós que estávamos largados na rua, assim como aquele homem também estava. E Ele vai pegar a gente, Ele vai cuidar das nossas feridas e vai cuidar da gente. E isso não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. Não é uma ação, não é vou orar por você sim, fiquei mal, vou pensar por você. Eu vou te ajudar aqui rapidamente. É relacionamento, é cuidado. Deus é um Deus que quer ter relacionamento conosco.
Ele deu o seu próprio filho, trouxe aqui na terra para que ele pudesse se relacionar e viver como um de nós. Nós também temos que nos relacionar com aqueles que às vezes nós não achamos que vai ser fácil, aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que exigem cuidado da nossa parte. Mas esse é um mandamento que Cristo deixou para nós. A gente fica quase como o tio babão, né, meus irmãos? Ver esses adolescentes aqui compartilhando da palavra. Queria que a igreja voltasse comigo para o versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide dele, e quando eu voltar, pegarei todas as despesas que você tiver. Meus irmãos, o amor se sacrifica e se responsabiliza. O samaritano nos traz aqui uma lição nessa palavra que Jesus conta, como o sacrifício e o amor sacrificial também através dos recursos e também do amor sacrificial de forma completa. O samaritano não apenas se aproximou e cuidou, mas ele assumiu todos os custos. Ele gastou os seus recursos. Ele gastou azeite, gastou vinho, gastou tempo, gastou força física. Ele cansou o seu animal que estava na jornada com ele. E também ele gastou o dinheiro dele. 2 denários naquela época representavam o equivalente a 2 dias de trabalho. E mesmo assim, ainda havia a promessa dada ao samaritano para aquele hospedeiro, de que qualquer outra dívida, qualquer outro valor que fosse aplicado por ele no cuidado daquela pessoa, o samaritano voltaria e quitaria a dívida. Esse é um dos maiores contrastes da parábola, porque mostra que amar não é apenas se emocionar, mas se sacrificar. E o sacrifício aqui, meus irmãos, ele vem de uma forma completa, não é mesmo? Ele vem de uma forma física, vem de uma forma financeira, vem de uma forma muitas vezes também emocional, porque, como foi dito aqui, o relacionamento entre judeus e samaritanos não era bom. Não era bom. E nós conseguimos trazer aqui essa referência de Jesus Cristo, que muitas vezes nós éramos dados como inimigos de Deus, nós somos separados pelo pecado, mas por amor, Ele entregou tudo por nós, e essa obra foi completa, e ela há de se completar ainda, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Meus irmãos, uma coisa que eu entendo que é do Espírito Santo aqui, que já foi dito por muitos adolescentes aqui, jovens aqui nesta noite, é que o amor sacrificial, ele nos dá um desgaste, ele cansa todos nós. Quantas vezes nós, filhos com seus pais, nós desejamos alguma coisa, algum brinquedo, ou algum tipo de evento, e os pais, com todo aquele olhar amoroso, vê o quanto isso vai custar. Seja no bolso, seja no tempo, seja na reorganização da rotina que ele vai ter para tirar isso, mas por amor ele faz isso. E uma coisa que Jesus também nos dá uma lição, é que se nós fazemos todos esses esforços para os nossos amigos e pessoas que nós amamos, nós devemos fazer o mesmo pelos nossos inimigos e aqueles que nós rejeitamos ou afastamos de nossas vidas. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 27 e 28, diz o seguinte: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem por aqueles que maltratam vocês. É muito fácil e confortável, meus irmãos, nós tratarmos com amor as pessoas que amamos. Quantas vezes também os irmãos casados aqui vão entender
Quantas vezes, às vezes no encontro, você vai no shopping com seu amado ou sua amada, principalmente os maridos, e às vezes as esposas sentem um desejo do Espírito Santo de passar em frente a uma joalheria, né, pastor? E aí vem aquela memória, aquilo que dá esperança para as mulheres, talvez desesperança para os homens, e fala assim: amado da minha alma, há quanto tempo não me presenteastes? E muitas vezes nós vemos o preço, nós vemos o desejo da nossa esposa e fala: meu Deus, como eu vou presenteá-la agora? Mas vem o sacrifício, vem o esforço, e nós damos esse presente para as pessoas que nós amamos. Mas o Senhor, Ele quer que nós façamos isso da forma mais difícil. E é aí que vem o sacrifício, porque aquilo que é sacrifício nos dói. E muitas vezes nós relutamos para fazer. O amor sacrificial, ele não está na nossa zona de conforto, mas ele vai nos incomodar. E muitas vezes nós vamos fazer até de cara fechada. Mas nós fazemos para obedecer o Senhor. E nós fazemos por amor ao Senhor. Mas muitas vezes nós vamos pensar assim: eu continuo amando essa pessoa, ela não é minha inimiga, eu só quero distância dela, ela no canto dela ou no meu canto. E era desse jeito que os judeus viam os samaritanos. Mas aí eu pergunto aos irmãos, e é uma pergunta que me incomodou também: e se essa pessoa aparecesse no nosso caminho, no chão, ferida e desamparada, como nós agiríamos? O ministério do sacerdócio não curou o samaritano, nem cuidou dele. E nem tampouco o serviço e o zelo da casa de Deus, como faz o levita. Mas o amor que vem do alto, e o amor que o Senhor nos chama a exercitar, é o que traz a cura, é o que traz o renovo. E esta obra é uma obra completa. Porque se não houver amor, meus irmãos, não vale nada o sacerdócio. Se não houver amor, não vale nada o ministério e o serviço na igreja. Se não houver amor, nada na nossa vida importa. Que Deus nos abençoe. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas 10, a partir do versículo 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Quando Jesus fala, vai e faz o mesmo, esse é o chamado de Jesus para a gente ser discípulo verdadeiro de Jesus, para a gente amar o nosso próximo, assim como Jesus fez. Então, se nós não estamos dispostos, nós temos várias desculpas. Levita e sacerdote, você acha que Jesus faria o mesmo? Você acha que Jesus se distanciaria com desgosto, com desprezo, ou até mesmo achando que amar ao próximo é só amar de longe, não amar de perto? Mas a questão não é se a pessoa te fez mal ou se ela te fez muito bem. A questão é que Cristo nos amou e assim devemos amar os outros. Então, você acha certo? Você pensa quantas vezes nós fomos como o levita sacerdote? Quantas vezes a gente veio aqui no templo do Senhor, na casa do Senhor, nós adoramos, nós glorificamos, nós falamos: eu amo Deus, eu sirvo o ministério dele, mas com a mesma boca a gente xinga, a gente julga, a gente não pede perdão, a gente não ajuda. Então, a gente vai continuar vivendo, como a Elisa disse, uma religiosidade vazia? A gente vai tentar viver uma vida religiosa? Então, sejamos discípulos que refletem o coração do Mestre. Sejamos discípulos verdadeiros que são iguais a Jesus, que a gente tente
se sacrificar pelo outro, assim como Jesus faria. Porque Jesus nos perdoou. Que direito nós temos de não perdoar o nosso irmão, de não ajudá-los? Então, no momento da necessidade, se você vê um irmão perdido, se você vê um irmão que não está seguindo os caminhos do Senhor, se você vê um irmão que está em pecado, que não conhece Jesus e você não estende a mão, que tipo de cristão você está sendo? Que tipo de amor você está praticando? Porque eu tenho certeza que não é o amor que Jesus vivia. Não é o amor de Jesus que a gente devia praticar. Então, eu deixo a reflexão de... quando você vê uma pessoa necessitada, pergunte: o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Ele amaria essa pessoa? Ele faria igual o bom samaritano ou ele faria igual o levita e sacerdote? Passariam reto? Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai amado, obrigada por este dia, Pai. Obrigada pela oportunidade de ouvirmos cada um destes jovens, Pai. Que o Senhor abençoe esse ministério. Que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja aqui, Pai. Que cada pessoa tenha experimentado um pouco do Teu amor. Que elas tenham conhecido mais do Teu amor por nós, Pai. Porque o Teu amor é eterno, o Teu amor é sacrificial, Pai. Obrigada por este culto abençoado, Pai. Obrigada pelas canções que nós te adoramos, Pai. Que cada pessoa aqui, quando vê uma pessoa necessitada, quando vê o seu próximo, tenha misericórdia e compaixão. Que o Senhor nos abençoe e que no decorrer da semana a gente possa ver alguém próximo. Não precisa necessariamente ser alguém próximo, pode ser até um inimigo, uma pessoa que você não goste, mas que você demonstre nas pequenas ações ou nas grandes o amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que toda a igreja estivesse com os olhos fechados, porque a palavra que fica para nós, depois de tudo que nós ouvimos, é justamente o que a Bia nos colocou das palavras de Jesus, quando Ele disse: vai e faça o mesmo. Talvez nessa noite exista alguém aqui que precisa sentir esse amor de Jesus, alguém que se sinta distante, rejeitado, afastado. Enquanto a igreja ora, eu gostaria de perguntar: há alguém nessa noite que se sente como aquele homem caído à beira do caminho e precisa desse amor do Senhor? E após essa palavra de Deus, chega a esse pensamento, a essa conclusão: eu preciso desse amor, eu quero esse Jesus em minha vida, eu quero ser restaurado, eu quero ser curado, eu preciso nascer de novo. Enquanto a igreja está orando, alguém nessa noite gostaria de aceitar a Jesus, aceitar esse amor? Levante a sua mão bem alto para que nós possamos ver você. Alguém que gostaria de ser amado por Jesus, de estar com Jesus, e dizer: Senhor, eu quero a Tua presença em mim. Levante sua mão bem alto se você está aceitando a Jesus nessa noite como seu Senhor, como seu Salvador. Temos alguém? É um passo de fé, um passo de coragem. Mas eu gostaria de perguntar também: há alguém nessa noite que, ouvindo essa palavra, está se sentindo comovido a dar um passo de perdão, de perdoar alguém que te ofendeu? O Espírito Santo certamente ministrou aos nossos corações de diversas maneiras e diversas formas. E se essa mensagem fez sentido para você e você deseja colocar em prática hoje mesmo em sua vida, quando você chegar na sua casa, quando você encontrar com essa pessoa amanhã no seu trabalho, na sua universidade, derramando esse amor de Jesus, levante sua mão: eu, pastor, eu quero ser diferente, eu quero ser como um samaritano, eu preciso amar alguém, eu preciso perdoar, eu quero gastar a minha vida. Alguém que especificamente gostaria de tomar essa decisão, levante sua mão bem alto, apenas para que nós possamos orar com você. Levante sua mão. Alguém? Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém?
Deus te abençoe aqui no meio. Há pessoas tomando decisão nessa noite, a igreja está orando para que o Senhor complete essa obra. Há mais alguém nessa noite? Pastor, essa palavra veio ao meu coração e agora eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso realizar. Eu não quero ser como sacerdote, eu não quero ser como levita, eu quero ser como samaritano. Deus te abençoe. Mais alguém gostaria? Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa música que nos fala no poder do teu amor, porque na verdade essa canção é uma canção para todos nós, como servos do Senhor, que possamos sair como um exército poderoso, amando e espalhando a presença de Jesus nessa geração.